Oi, eu sou a Renata Silva e hoje, junto com a Lamax, eu vou mostrar para vocês o nosso kit de alicate. É um kit que ele vem 250 botões de plástico, 40 ilhoses e 10 kits de botão de ferro. E aí, aqui no alicate, ó, a gente consegue fazer a troca das matrizes, que são essas peças aqui, ó. Essa parte de cima é na rosca, vendo? Esse é o tamanho já certinho que eu vou usar. Então, essa parte de cima a gente tira com a mão mesmo. A parte de baixo já vem uma chavinha de fenda, que daí a gente rosqueia aqui e também tira essa parte se precisar trocar. Vem também uma outra ferramenta que é como se fosse o agulhão, né? Que é aquela ferramenta auxiliar de costura para a gente fazer os furos. E aqui do lado eu tenho também as outras matrizes, que são os tamanhos 15 e 10, porque o 12 já tá aqui no alicate, então eu tenho aqui os outros dois tamanhos e tenho aqui a matriz para fazer o furo e a colocação do ilhós e para fazer também a colocação do botão de ferro. Hoje na aula a gente vai usar um botão de plástico. E aí, se vocês olharem aqui, ó, eu tenho ele em várias cores e também em vários formatos. Então, eu tenho ele aqui, ó, o formato básico, que é o redondo, esse aqui que todo mundo já conhece, e tenho alguns em formato de coração. Eu vou até abrir aqui o saquinho para mostrar para vocês, ó. Esse aqui, o formatinho dele é um coração, então já ajuda aí nos detalhes da peça de vocês. Então, primeiro, vamos entender que para a gente colocar um botão, para a gente fazer a colocação de um botão, ele é formado por 4 partes. Como eu vou usar aqui um tecido azul marinho e ele tem alguns detalhinhos no laranja, no azul, a gente pode ousar e colocar aqui um botão laranja, que vai combinar bastante, ou um botão azul, até mesmo um azul marinho ou branco. Como a gente tem várias opções aqui, eu vou usar esse laranja. E aí, para fazer a colocação de um botão, eu preciso de 4 partes. Então, são 2 partes que são as cabeças, né, que ficam para fora, que é essa partezinha lisa. E aí, aqui no saquinho, se vocês observarem, eu tenho um assim e um modelinho diferente, ó. Então, isso que tem aqui na minha mão é o que forma um botão, 4 partes. A parte de dentro e a parte de fora. Eu já vou deixar eles separadinhos que a gente vai usar ele. E aqui também o que a gente vai usar hoje é a tesoura de picote, porque a forma da peça que a gente vai fazer é arredondada. Então, durante a aula eu mostro para vocês mais detalhes. Então, para fazer a aula de hoje, a peça que a gente vai fazer é esse porta... Antigamente era usado só como porta-níquel, agora a gente pode usar para pôr fone de ouvido, remédio. Então, a gente precisa levar ali um remedinho para dor de cabeça, alguma coisa, a gente já tem essa peça. Então, ficou uma peça multiuso aí e vocês decidem como quer usar. Pode pôr uma alcinha se preferir também. Então, eu tenho aqui, ó, um retalho de manta R2. Aí, eu vou colocar o tecido principal. Aqui, ó, eu tenho o molde, vai ficar disponível para vocês aí também. Eu pego um pedaço de tecido que eu vejo que vai caber ele aqui, ó. Vem... Aqui eu tô usando a lapiseira retrátil, que ela vem com esse giz e ele é achatadinho, ó. Às vezes para riscar é melhor do que o redondo, que fica mais fácil. E aí tem o refil também, depois você faz essa troca. Esse é aquele giz que sai com o calor do ferro. Risquei. Vou pegar uma tesoura e fazer o recorte em cima do risco. Deixo ele aqui separado e aqui, ó, eu vou riscar para eu ter ideia da onde eu quero costurar, tá? Então, eu venho com o molde aqui também, risco aqui, ó. Como eu tô usando um tecido escuro, então o giz é melhor do que a caneta, porque a caneta não aparece tanto. Risquei, aí eu vou levar isso aqui para a máquina e vou passar uma costura de segurança em toda a volta e aqui eu vou passar uma costurinha.
Então, aqui a máquina já tá certinho, né? Com a agulha no meio, tá no ponto 4, que é o maior. Aqui eu não preciso dar retrocesso, porque é uma peça que depois vai ficar travada a costura. Eu só faço essa costura e agora eu venho passando uma costura em toda a volta aqui, respeitando o risco que eu fiz. Como ele é anatômico, para depois ficar bem certinho. Agora eu vou recortar toda essa volta. Recorto bem rente, sem deixar margem de costura. Se você não quiser passar essa costura, dá para ir direto também. Eu prefiro passar para depois não ficar escapando, né? A gente vai colocar o bolso aqui também. Eu vou dar uma dica para vocês para não precisar fazer o fechamento à mão. Por aqui, ó, eu venho com o meu bolso e coloco aqui em cima. E o que que eu vou fazer agora? Vou colocar até um alfinete aqui para vocês visualizarem certinho. Geralmente, quando a gente faz essa peça, fica um pedaço que você precisa fechar depois com ponto à mão. E você fazendo isso aqui, ela já vai ficar fechada. Então, ó, coloquei o bolso aqui e eu vou passar uma costura aqui embaixo, só aqui embaixo. Ó, passei a costura só nessa parte aqui. E agora eu venho com o meu tecido, com um forro, né? Aqui eu resolvi fazer do mesmo, é uma peça que você pode fazer com o retalho que você tem em casa. Então, eu venho aqui e sobreponho, ó. O excesso de linha. Prendo um alfinete aqui para ele não andar. E agora, ó, lembra que a gente passou uma costura? Vou até riscar aqui, ó, para vocês verem onde tá costurado aqui, ó. A gente passou essa costura aqui. Então, agora eu vou costurar daqui, aqui, toda a volta e aqui. Eu não preciso costurar aqui embaixo. E quando eu desvirar, essa abertura vai ficar para dentro. E aí, você não precisa fazer aquele pontinho invisível à mão. Vamos para a máquina. Feito isso, eu já tenho toda a peça costurada, né? Deixei aqui embaixo. E agora, quem não sabe, a função da tesoura de picote. A gente ficou com manta aqui ainda, tá vendo, ó, na margem. E aí, quando a gente vem com a tesoura de picote rente aqui, ó, a gente não precisa dar aqueles piquezinhos e a peça não vai ficar. Eu já aproveito e corto inteiro com ela, ó. Pode cortar só aonde é o arredondadinho para dentro, mas é uma peça pequena, então eu já aproveito e já tiro todo o excesso. Cuidado para não pegar as costuras. E aí, quem não tem a tesoura de picote, quando fizer esse corte, vem aqui e dá uns piquezinhos bem pequenininhos aqui, tomando cuidado para não pegar a linha da costura. Agora, para desvirar, o jeito mais fácil é eu buscar aqui na outra ponta. Então, eu vou pôr meu dedo aqui e vou beliscar aqui na outra ponta, ó. Venho aqui, pego essa ponta e já jogo ela para fora. É o jeito mais fácil. Acerto todas as voltinhas aqui para ele ficar com os arredondados, ó. E aí, tá vendo que ficou aqui essa abertura?
Se a gente não faz isso, ela ia ficar para fora. E aí pensa, uma peça redonda para você depois dar o acabamento aqui por fora no ponto invisível. Ela ficou dentro do bolso. Então você vem, vira o bolso, ó. Pode dar um pinguinho de cola ali se quiser. E você vem e já deixa ele aqui certinho e aí fica a costura toda perfeitinha fora. Agora eu venho, meço aonde eu quero o meu botão. Eu gosto de pegar um clips e deixar ele aqui do lado, ó, que daí já marca a peça. Venho com a ferramenta auxiliar, né, que vem aqui, posso dobrar para marcar certinho o meio, ó. Marco onde é o meio, aí eu venho, faço furo, vou pegar os botões que a gente já deixou separado, ó, encaixo ele aqui. Agora eu já posso até tirar os clipes, encaixo a parte de trás. Encaixei o botão, aí eu venho e encaixo a parte de trás. Pego já com a matriz certinha, a parte de baixo, né, daqui do alicate, ó, essa parte de baixo é onde fica o botão, a parte lisa do botão, que é a parte de fora. E aqui, onde tem o silicone, fica a parte de dentro, ó. Venho, encaixo, não preciso de muita força. Ele já prendeu, ó. Tá vendo, ó? A parte de dentro já ficou amassadinha, então ela tá presa. Agora, com o próprio botão, a gente dá uma apertada e ele já marca onde vai ficar aqui o outro. Aí você vem, fura também. Agora você vai pôr essa parte pra dentro. Encaixo aqui, ó. A ponta tá alta aqui, tá vendo? Agora, quando eu apertar, ela vai ficar toda pra dentro. Eu venho, encaixo aqui, ó. A pontinha já apertou, tá vendo? E aí, antes de você entregar ou de você usar, faz aquele testezinho, ó. Pode abrir e fechar várias vezes, ó. Vendo? Eu gosto de fazer isso antes de ou entregar ou dar de presente para alguém, porque daí fica certinho. E aí aqui nós fizemos ela assim, nesse tecido, né, um tecido azul mais sóbrio. Aqui eu já fiz com um tecido de oncinha e usei o botão lilás também, ó, pra combinar aqui no tecido. E tá pronta a nossa peça. Você também pode rebater a costura como eu fiz aqui, ó. Aí fica a critério de vocês. E aqui as nossas peças prontas, o tecido muda bastante, né, de um para o outro. E aí eu espero que vocês tenham gostado, que tenham sanado todas as dúvidas de vocês e até uma próxima.